Amém. Amém. Queridos, até terça-feira dessa semana nós estávamos reunidos em retiro, né? Pelo menos metade da igreja estava reunida em retiro, e Deus nos visitou e nos abençoou de uma forma tremenda, intensa, sempre nos surpreendendo. A gente sabe que todo ano Ele vai falar com a gente, que Ele vai nos visitar, mas é sempre uma presença e uma intensidade que nos presenteia com uma surpresa diferente da parte do Senhor. Ele está sempre surpreendendo a gente. E a pergunta que pelo menos eu faço para a minha vida, ontem à noite estava aqui com a galera do Gol, e era uma pergunta constante no bate-papo aqui na entrevista, era: e o que a gente vai fazer a partir de agora? O retiro foi de fato uma bênção, o Senhor de fato nos visitou de uma forma tremenda, mas e agora? É a partir de agora? A partir de quarta-feira já, né, dessa semana, como que a gente vai viver o nosso dia a dia depois de uma visitação intensa dessa da parte do nosso Deus? E o Deus da igreja oceânica, no seu infinito amor, deixou registrado na sua palavra um exemplo claro de uma igreja que foi visitada intensamente pelo Espírito Santo, né? O Atos capítulo 2 registra o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo na igreja que se formaria ali em Jerusalém, e mostra como que aqueles irmãos passaram a viver os seus dias depois de uma visitação intensa da parte do Senhor. Então é importante a gente frisar que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro descritivo como normativo. É tanto um livro que traz relatos dos acontecimentos que envolveram a vida dos nossos irmãos ali em Jerusalém, como também é um livro normativo. Ele deixa claro condutas expressas que uma igreja, para se considerar cristã, tem que viver várias práticas que esses irmãos daqui, na igreja de Jerusalém, registrado aqui em Atos, viviam. Então o livro de Atos revela para a gente comportamentos de uma comunidade que cristã, estava ali vivendo os seus primeiros dias como igreja organizada, instituída ali em Jerusalém, e nós somos o resultado da multiplicação dessa primeira célula, dessa primeira igreja, a igreja 01 da história da cristandade. Então essa igreja de Jerusalém, hoje nós estamos aqui porque várias igrejas foram se multiplicando, várias células foram se multiplicando, até que chegou aqui na célula da região oceânica. Por isso a gente deve desejar, como a pregação do pastor Franklin me marcou lá no retiro, que diferente de buscar, a gente precisa desejar. Isso precisa envolver os nossos afetos, as nossas emoções. O nosso desejo de buscar ao Senhor tem que ser algo que encarne, que faça parte da gente. Então, o nosso desejo tem que ser viver a semelhança desses irmãos aqui. Eu tenho certeza que muitos irmãos daqui dessa comunidade já vivem, de fato, como a semelhança dessa comunidade aqui de Jerusalém. Mas eu também tenho certeza que muita gente que iniciou a sua caminhada com o Senhor Jesus precisa ser exposto a essa porção preciosa das Escrituras. Então o texto nos mostra quais as características que marcavam aquela comunidade cristã após uma visita intensa da parte do Senhor. Foi a festa do Pentecostes, eles estavam reunidos em Jerusalém e o Senhor os visitou, se derramou de uma forma intensa, a visitação do Espírito Santo. E aí mostra aqui nesse texto que a gente vai ler, como esses irmãos passaram a viver depois de um evento como esse. Então, versículo 41, Atos 2, 41, diz o seguinte: a primeira característica que a gente encontra nessa igreja é a seguinte, 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, a primeira característica de uma igreja cristã que foi visitada pelo Senhor é as pessoas que aceitam, que se tornam apaixonadas por Cristo, que recebem, abraçam a mensagem, elas se batizam. Elas querem assumir um compromisso formal com o Deus do amor, com o Deus que mudou a história da vida delas. Meu irmão, se você recebeu a mensagem da cruz em seu coração, se você de fato se arrependeu do seu antigo modo de viver, se você não consegue mais imaginar a sua vida sem Jesus, se batize, meu irmão. O batismo é para marcar o início da nossa caminhada com o Senhor.
O batismo não é para marcar a nossa perfeição no nosso relacionamento com o Senhor, não, não é isso. Às vezes, no conversar com algumas pessoas, eu percebo esse temor, até esse temor, não, eu ainda não estou preparado para o batismo. E aí eu faço essa pergunta, meu irmão, você consegue se imaginar vivendo sem Jesus? Sem Jesus participar dos seus planos, do seu dia a dia? Não, não consigo. Então, meu irmão, já passou da hora de você passar pelo batismo. Estamos vendo aqui, Pedro foi visitado pelo Espírito Santo, fez uma pregação que o Clóvis até cronometrou, 3 minutos, não sei, 3 minutos, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Que poder, 1.000 pessoas para cada minuto. E o texto relata aqui que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Formalize o seu compromisso com Cristo. Formalize. Isso é uma ordem do Senhor Jesus. Não é uma opção, Ele não facultou esse imperativo. É uma ordem. Marca o nosso novo nascimento, marca o início da nossa caminhada com o Senhor. Se você já foi batizado e vive essa alegria da salvação, glória a Deus, amém. Agradeça o Senhor por tamanha graça. Mas se você caminha aqui com a gente já até algum tempo, se você participou desse retiro ou de outros retiros e ainda não foi batizado, meu irmão, o que está acontecendo? Procura um dos pastores, procura o seu líder de célula essa semana, marca um gabinete. Confesse publicamente que você ama Jesus. O batismo marca isso, o início da nossa caminhada com o Senhor, dá testemunho. A gente pode dar testemunho e ser reconhecido pela comunidade da fé como alguém que está apaixonado por Jesus e que assumiu um compromisso formal com o reino de Deus. Então, isso aqui é uma característica marcante de uma comunidade cristã que foi visitada intensamente pelo Senhor. As pessoas se batizam. Então, meu irmão, tire as suas dúvidas. Vou pedir para os líderes de célula essa semana, para os supervisores, perguntarem nas suas células quem ainda não passou pelo batismo. E tirar as dúvidas, para que a pessoa tenha a oportunidade de viver em novidade de vida, amém? A gente crê que não é só uma formalidade, não é um rito por si só. Não, de fato nós somos visitados, ocorre uma bênção especial, Deus derrama da sua graça de uma forma especial sobre a vida da gente e dá força para a gente vencer uma série de transtornos e de pecados que até então a gente não vencia. Então não ache que é normal, não viva achando que é normal você caminhar com a gente, caminhar com Cristo, sem formalizar esse compromisso, amém? Segunda característica, está no versículo 42, aquela comunidade, depois da visitação especial do Espírito Santo, passou a se dedicar ao ensino dos apóstolos. Versículo 42, eles, quem? Essas mais de 3.000 pessoas batizadas, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vou me fixar aqui no ensino dos apóstolos. Lucas descreve uma comunidade que buscava, que desejava, que se dedicava com fervor ao estudo da palavra. E faziam isso juntos. Lucas não está falando só da nossa devocional, no quarto secreto, no nosso dia a dia a sós com Deus. Não. Lucas está falando que essa comunidade, depois da visitação intensa do Espírito Santo, eles passaram a buscar, a se dedicar ao ensino dos apóstolos juntos. Eram 3.000 pessoas, era uma big célula. Eles se reuniam no pátio do templo para estudar a palavra e depois de casa em casa. Então, essa expressão, se dedicavam, aponta para um investimento igualmente intenso. Não era algo superficial, não, era uma dedicação, ocorria perseverança, investimento, intenção de aprender as Escrituras juntos. Aqui o escritor está especificamente falando do aprendizado de forma comunitária. E que, meus irmãos, vamos ser sinceros, é completamente diferente. É abençoador a gente estudar a Bíblia no secreto do nosso quarto? Sim, claro que é. Mas quando nós estamos juntos, como família, é algo encantador, deslumbrante, fascinante da parte do Senhor para a vida da gente. Então, vamos trazer para a nossa aplicação prática, dentro do nosso ambiente aqui na Igreja Oceânica, como que tem sido a nossa participação nos cultos de domingo, nas nossas células, no grupo pequeno e no fim de semana de treinamento.
Essas são as 3 ferramentas, as 3 oportunidades na multiforme graça do Senhor que Deus concede para a gente aqui no Oceânica para a gente estudar juntos a palavra de Deus. O culto de domingo, nós estamos sendo expostos agora à palavra de Deus. Na célula existe a continuidade desse estudo. No fim de semana de treinamento e nos grupos de discipulado. Como tem sido a nossa participação nessas oportunidades? Infelizmente, por causa de dados estatísticos, o Conselho comprova que alguns membros dessa igreja, ao longo de um ano, não participam de nenhum final de semana de treinamento. Em dezembro, a gente revela para os irmãos a agenda do ano que vai entrar, já com todas as datas desses estudos, desses encontros. Meu irmão, essa comunidade, cheia do Espírito Santo, priorizava, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, juntos. Esses momentos do fim de semana de treinamento, do culto e da célula, são momentos especiais. Isso não pode passar desapercebido pela vida dessa comunidade. Isso tem que ser uma prioridade no nosso relacionamento com Jesus. Isso tem que ser uma prioridade no nosso dia a dia enquanto comunidade da fé. É impossível ocorrer santificação, avivamento, mudança de vida sem a dedicação ao estudo da palavra de Deus de forma comunitária. Meus irmãos, por que nós fomos tão impactados pelo Senhor ao longo desses dias do retiro? Vocês já fizeram a contabilidade de quantas vezes éramos expostos por dia à palavra de Deus? Quantas vezes estávamos juntos durante um dia, orando com a Bíblia na mão, chorando na presença do Senhor? Não existe mágica no reino. Quanto mais somos expostos à palavra, mais ela nos purifica, mais ela nos santifica, mais ela nos transforma à imagem e semelhança do Deus que escreveu essa palavra. Amém? Então, isso tem que ser uma prioridade na vida da gente. Como você tem tratado essas oportunidades? Como a gente tem tratado essas oportunidades? Dedique-se a isso, por favor. Se você já faz isso, se você já participa, já se dedica a isso, glória a Deus, continue assim e contagie quem está perto de você. Contagie o seu irmão lá na célula que de repente nunca foi no fim de semana de treinamento. É até difícil, né, para se tornar membro do Oceânica, se não for no fim de semana de treinamento, vai ficar difícil. Mas assim, contagie, fale com alegria, como é bom, como é abençoador a gente estudar a palavra de Deus juntos. Terceira característica dessa igreja, ainda no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O texto demonstra que eles tanto investiam na comunhão do encontro grande como do encontro pequeno, do grupo pequeno. Essas mais de 3.000 pessoas faziam questão da comunhão no grupo grande, eles se reuniam no pátio do templo, né, uma quantidade de pessoas nessa magnitude, só num grande pátio. Eles se reuniam no pátio do templo e o texto diz que de casa em casa. Então existia a igreja de 2 asas, o encontro da grande celebração, hoje, o que está acontecendo hoje aqui, e durante a semana nos grupos pequenos de casa em casa. Eles se dedicavam à comunhão. De alguma forma, eles haviam entendido que a comunhão no grupo grande é tão importante como a comunhão no grupo pequeno. Que não existe uma vida saudável no cristianismo se a gente ficar só na superficialidade do grupo grande. No grupo grande, meu irmão, eu não consigo abraçar todos os irmãos, eu não consigo saber nem com o nome de todos os irmãos que estão presentes aqui. Mas no grupo pequeno, a gente se conhece só de olhar. Só a forma como o irmão chega na célula, a gente já sabe como é que foi o dia dele, se ele está bem, se ele não está bem. Isso é cristianismo, meus irmãos. A igreja com as 2 asas. O encontro grande e o encontro pequeno. Você que me ouve nesse instante, você já faz parte e que é aqui membro do Oceânica, se apaixonou pela Oceânica, você já está inserido em alguma célula? O fato de não estar inserido numa célula, num grupo pequeno, te incomoda? Você que nos assiste pela internet, você não tem vindo no culto grande, porque você está muito longe, lá na Islândia, lá em Nova York, ou é por causa de preguiça? Me responde aí, depois você me manda um e-mail.
Tem gente que está impossibilitada realmente de vir, né? Tem gente que tem dificuldade demográfica para estar aqui presente com a gente. Agora, meu irmão, tem gente que fica com preguiça. E a bênção que acontece nesse momento, meus irmãos, é inigualável. Eu sei que nós somos abençoados quando a gente assiste a exposição da Palavra de Deus também pela internet, as mensagens que ficam gravadas nessas nuvens virtuais aí da vida. Mas o que acontece nesse momento, a forma como o Espírito Santo nos visita nesse momento aqui, é inigualável. Fale a verdade, é inigualável. Só caminhar numa dessas duas asas não vai trazer para a gente uma caminhada saudável no nosso cristianismo. A gente vai viver um cristianismo aquém do que nós poderíamos viver. Essa igreja possui mais de 60 células, mais de 60 grupos pequenos. Então, encontre um grupo onde você receba essa oportunidade de viver esse uns aos outros, de viver em comunhão, viver de perto com seu irmão em Cristo. Agora, o texto diz que eles se dedicavam. Você tem que insistir, você tem que investir. O texto aqui não diz que Deus perguntou para essas pessoas: o culto foi bom para você? Você gostou da célula tal? Não. A Bíblia fala que eles se dedicavam, eles investiam. Eles estavam depositando a vida deles nessa história. Eu tenho que ir para a célula para fazer aquela célula ser bênção para a vida das pessoas que estão ali presentes. Amém? Não é assim, não gostei dessa célula, não. Não tem bolo de tapioca da Dona Vilma, né, Dona Vilma? Oh, que bolo abençoado. Não tem, leva, né? Quem tem visão, tem o chamado. Sentiu falta do bolo, do pudim de tapioca? Leva. Deus está dando essa missão para você. E aí os irmãos vão ser cobaias em amor, né? Experimentando até ficar bom. Não, tira isso da parte da pregação. Mas Deus deseja que a gente viva em comunhão no grupo grande e no grupo pequeno, meus irmãos. Está aqui na palavra dele revelada. Meu irmão, se você não fizer isso, você, na verdade, que está correndo um grande perigo. Um grande perigo. Ficar isolado só na superficialidade do grupão grande aqui, do domingo, a gente que fica correndo perigo. A gente corre o risco de ouvir outras vozes ao longo da semana. A gente corre o risco de sentir saudade do Egito, das cebolas podres do Egito. A gente corre o risco de voltar a ser amargo, murmurador. E o pior, a gente corre o risco de acreditar que é possível ser cristão sem viver uns aos outros, sem viver a comunhão do grupo pequeno, do olho no olho, do chorar com os que choram. Você creu, foi batizado, acredita nessas verdades? Meu irmão, invista, dedique-se a essa comunhão no grupo grande e no grupo pequeno. E se dedicar à comunhão é muito mais do que a frequência normal desses encontros, é muito mais do que isso. É você se tornar amigo dessa pessoa que Deus escolheu para andar perto de você, amém? É a gente se tornar amigo mesmo um dos outros, sentir saudade. Não é ligar para outra pessoa porque, fulano faltou na célula, eu vou ligar porque eu tenho que ligar. Não, é ligar porque sentiu saudade, meu irmão, sentir sua falta. É sermos amigos uns dos outros. O reino de Deus é um reino de amigos, Não é um reino de membros de igreja, né? É um reino de amigos. Amigos sentem falta um do outro. Amigos sentem saudades um do outro. Quarta característica, ainda no versículo 42. Esse versículo 42 é poderoso, é muita lição nesse versículo. Quarta característica dessa igreja, eles também se dedicavam juntos ao partir do pão. Aqui os estudiosos afirmam que o escritor está se referindo tanto ao momento da ceia do Senhor, eles participavam juntos da ceia do Senhor, como também eles acreditam que isso era uma consequência natural. Pessoas cheias do Espírito Santo, que se dedicavam ao estudo da palavra, que se dedicavam uns aos outros na vida de comunhão, cheios do Espírito Santo naturalmente, eles tinham a preocupação de partir o pão um com o outro. Era inconcebível numa comunidade cheia do Espírito Santo que alguém estivesse andando no meio deles ali com fome, com falta de alguma coisa. Era natural e isso acontecia de forma voluntária, que aquela comunidade ali de Jerusalém, relatada aqui em Atos,
Eles partilhavam uns com os outros dos seus bens materiais. Vamos ler a partir do versículo 44, Atos 2, 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, diga-se de passagem, voluntariamente, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Meus irmãos, não era um programa de um governo ou de uma ideologia política das trevas, não. Não era uma imposição doutrinária, não era a ordem pastoral. Era uma consequência natural de estarem cheios do quê? Do Espírito Santo. Vocês acreditam que essa comunidade aqui da Palestina do século I, eles não tinham uma agenda difícil? Quando a gente lê aqui, eles estavam todo dia na igreja, parece que eles não tinham nada para fazer. Uma comunidade que estava debaixo da opressão do Império Romano, uma comunidade rural, prioritariamente rural. Mas eles passaram a dar ordem na agenda deles. Eles passaram a dar ordem nos bens materiais que Deus concedia para eles. Eles passaram a compartilhar isso uns com os outros de forma natural e voluntária. A Bíblia está descrevendo para a gente uma característica maravilhosa dessa comunidade cristã. Eles não eram escravos do sistema político que regia o Império Romano. Eles não eram escravos do consumismo da época. Eles não eram escravos dos bens materiais. Eles não eram escravos nem da agenda deles. Pessoas cheias do Espírito Santo que andam juntas, que se conhecem, que se amam de verdade, como irmãos deveriam se amar, não conseguem caminhar sabendo que o outro está sentindo falta de alguma coisa. Não consegue viver o seu dia a dia normal sabendo que os seus vizinhos estão sentindo falta de alguma coisa. Mas, atenção, que fique claro aqui, que justamente por andarem juntos, eles sabiam de verdade quem estava passando necessidade porque estava vivendo num mundo mau e quem estava passando necessidade porque estava colhendo o que plantou. Totalmente diferente. Tem gente que passa necessidade porque está colhendo o que plantou, é lei da semeadura. E tem gente que passa necessidade porque a gente vive num mundo mau. Então tem excelentes profissionais aí desempregados. Só a vida em células, só a vida no grupo pequeno, no Partido Bom em casa, é que vai dar para a gente o conhecimento e a autoridade e a chancela para viver isso aqui de forma saudável. É caminhando juntos que a gente lembra que a gente pode e deve partir o pão com os nossos irmãos e com as pessoas que ainda não são os nossos irmãos. Igreja querida, como é que está o nosso Oceânica Social? Hoje é o dia de feirinha. Quantas vezes eu e você contribuímos para essa feirinha? Você sabe dizer se esse mês tem cesta suficiente para atender as mais de 40 famílias que essa igreja atende, assiste, ajuda? A gente precisa ter essa preocupação, meu irmão. A gente precisa ter essa preocupação. Ao sair daqui, passar, conversar com a Ana Guerreiro, minha irmã, quantas cestas faltam? Minha irmã, o que eu posso contribuir? Com quanto eu posso contribuir? Com R$5, com R$10? Eu não tenho reais, mas eu estou aqui, eu posso carregar, eu posso colocar. Isso é um sinal claro de estar cheio ou não estar cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo ama aquilo que Jesus ama, seres humanos, ama. Irmãos, estejamos atentos uns aos outros, amém? Estejamos atentos uns aos outros. E busque estar cheio do Espírito Santo, amém? A gente já viu que o termômetro, que o que conduz, o que marca, o que diferencia essa comunidade aqui de qualquer outra comunidade é o fato de estar cheio do Espírito Santo. A gente pode ser bênção dentro da nossa igreja e temos que ser bênção fora dos nossos limites, fora da nossa igreja. Quinta característica, ainda no versículo 42, vai ser quase a pregação toda no 42, que maneiro. Eles se dedicavam juntos à oração.
Eles se dedicavam juntos à oração. As orações comunitárias eram uma realidade diária naquela igreja, naquele grupo de irmãos. Eles oravam juntos, eles oravam uns pelos outros juntos. Eles tinham a sós com Deus no quarto secreto? Tinha sim, mas eles se dedicavam, eles investiam nos momentos de oração comunitária. Agora, se você não tem um grupo pequeno, você não conhece quase ninguém aqui na igreja, o que resta para você de oração comunitária é a oração que a gente faz aqui no culto de domingo. Meu irmão, tudo na vida da gente, quando você abre os olhinhos lá na maternidade, você já passa a viver uma luta espiritual. Aquele povo também lutava contra a agenda deles. Então, essa coisa de, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, peça o Senhor para mudar você de emprego, de trabalho, peça o Senhor para mudar a sua agenda. Mas a gente tem que ter tempo para se dedicar à oração juntos. E eu falei no retiro, essa igreja aqui tem 2 reuniões de oração na quinta-feira, né? Tem o Move, tem o canal aberto, tem reunião de oração na sexta-feira, no sábado, no domingo essa oração comunitária. O caminho no reino sempre foi estreito. Ninguém falou para você que andar no reino ia ser fácil. E nem está falando aqui que é para orar só quando dá. Não, é para se dedicar. Dedicação demanda investimento. Meu irmão, 2018 tem que ser um ano da oração aqui nessa igreja, amém? 2018 tem que ser um ano que eu e você, a gente se dedique como nunca antes na nossa caminhada cristã à oração, a conversar com Deus, a falar com Deus, a interceder um pelo outro. A gente precisa fazer isso juntos. Aí eu lembro de novo do retiro. Por que é tão marcante? Por que é tão inesquecível começar todos os dias de manhã orando juntos? Indescritível. Não tem como a gente ter o mesmo dia que era lá no retiro do que ter um dia aqui na nossa semana. Não tem como. Irmãos e irmãs que se encontram para orarem juntos semanalmente, não arrefecem na fé. Eu não conheço irmãos de oração, irmãs de oração, que tenham um arrefecimento na fé, que vivam nessa bipolaridade. Hoje eu estou apaixonado por Jesus, hoje eu nem acredito em Jesus. Hoje eu estou apaixonado, hoje eu não acredito. Como é triste quando a gente encontra, e eu reconheço que na minha vida eu tive minhas crises de Tomé. Tá? Todo cristão normal vai ter suas crises de Tomé, de querer meter a mão ali para ver se é de verdade mesmo a parada que está vivendo. Mas viver uma caminhada cristã dependendo de retiros, dependendo de eventos especiais, isso é muito ruim. Essa inconstância no relacionamento com Jesus, gente que se dedica a orar juntos, uns pelos outros, não vive essa realidade. Não vive essa realidade. A multiforme graça do Senhor nos proporciona diversas chances de orarmos juntos. Então, meu irmão, aproveite isso. Aproveite. Pode ser que chegar o dia em que não tenhamos mais a chance de orar junto. A gente não sabe quem vai ganhar a eleição, né, no final desse ano, né? Se é que vai ter eleição. Né? Se o exército vai deixar. Aí o pessoal da esquerda vibra. Né? Aí eu gostei dessa risada. Estamos juntos. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para viver em comunhão, de viver de forma comunitária, de viver essa realidade que Deus tem dado graça para a gente viver. Aí a consequência natural de viver assim está aqui no versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aleluia! Aleluia! Os sinais, as maravilhas, as curas eram consequência de uma vida de comunhão, de uns aos outros, do enchimento do Espírito. Isso testificava a presença constante e intensa de Jesus no meio daquela comunidade. E aí no versículo 47 a gente encontra a sexta característica daquele grupo de irmãos, que a gente precisa ter isso aqui também. Versículo 47, eles louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia, aleluia. Meu irmão,
os governantes, as autoridades judaicas daquela época não gostavam dessa igreja aqui em Jerusalém. Mas os não crentes que andavam com eles gostavam deles. A galera que ainda não era crente, mas que conhecia aquela comunidade, gostava de andar com eles. Fica claro para mim que essa forma de viver aqui, cheia do Espírito Santo, contagiava as pessoas. E a Bíblia registra isso, eles contavam com a simpatia da população, dos não crentes, dos não convertidos. Quem vivia perto daquelas pessoas se apaixonava pelo Jesus que aquelas pessoas transmitiam. Não é isso que a gente tem visto no nosso dia a dia? Os nossos amigos de oração, os nossos amigos ainda não convertidos, o único Jesus que eles conhecem é o que eu e você, a gente mostra para ele. O nosso amigo não crente, ele não passa os dias em casa lendo a Bíblia. A única coisa de Bíblia que ele entende, que ele conhece, é o que ele vê na sua vida, na minha vida. E aí, o que a gente tem testemunhado para as pessoas à nossa volta tem sido algo que provoca a simpatia das pessoas. Com certeza, esses irmãos aqui da igreja de Jerusalém, em Atos, eles não estacionavam os seus carros na garagem dos vizinhos. Com certeza, eles não atrapalhavam o comércio em volta do pátio do templo. Eles não atrapalhavam. Eles não davam calote nas pessoas. Alguém cheio do Espírito Santo não dá calote. Eles não eram crentes chatos, nem libertinos. Você não ia encontrar ninguém da igreja de Jerusalém no bloco daquele peixe carnívoro de água doce, né? Você não encontrava. Dessa igreja aqui, gente cheia do Espírito Santo, você não ia encontrar no bloco. Porque a Bíblia afirma que eles contavam com a simpatia do povo. As pessoas gostavam de viver perto deles. Eu lembro sempre de um relato de um soldado romano. Isso faz parte de livro de história não bíblica. Na época da perseguição romana, um oficial romano testemunhou que era fácil encontrar cristãos. Era só procurar os bolsões de pessoas necessitadas que eles estavam lá. Olha que testemunho! Que testemunho! Um oficial romano sabia, na época da perseguição aos cristãos, que era fácil encontrar cristão. Onde tivesse gente necessitada, doente, ia chegar lá e encontrar cristão ajudando aquele pessoal. Como que tem sido o nosso testemunho, meus irmãos? O que os nossos vizinhos veem quando eles olham para a gente? O que os nossos vizinhos aqui, qual a imagem que eles fazem da gente? O que um não crente vê quando olha para a gente no nosso dia a dia? O texto diz aqui no versículo 47 que eles viviam louvando ao Senhor, ou seja, essa comunidade dava alegria a Jesus. Essa comunidade, o testemunho deles alegrava o coração de Deus. E o Senhor Jesus testificava a sua alegria, a forma graciosa dele receber aquele louvor, manifestando de forma concreta a sua presença, acrescentando outras pessoas àquela comunidade. Aleluia! Deus ia acrescentando, o que está escrito ali? Todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, por que nós ainda temos alguns lugares vazios aqui na igreja? Por que nós ainda temos bancos vazios? Eu reconheço que no primeiro culto, fica mais cheinho. O Ronaldo teve que sentar lá fora. Ronaldo, vou mandar um zap para você daqui a pouco. No primeiro culto está bombando. Mas fica aí um pouquinho para o segundo culto. Como é que tem lugar? O Espírito Santo fica à vontade. Uma porção de lugar vazio. Meu irmão, isso não é normal. Isso não é normal. Você já pensou sobre isso? A gente era para estar aqui com 3 cultos. Esse é problema bom para uma igreja resolver. Mesmo não tem mais onde colocar as pessoas. Nós não podemos nos acostumar achando que banco vazio é algo normal. Não é normal. A gente precisa se perguntar como que está o meu testemunho. O que Cristo as pessoas estão vendo na minha vida. Não se conforme, não ache que é normal ter banco vazio ao nosso redor, porque não é normal, amém? Não é normal ter banco vazio. Meu irmão, pela graça do Senhor nós somos salvos, e pela graça do Senhor nós temos plenas
condições de vivermos isso que está exposto aqui na palavra, amém? Você crê que pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo é possível viver isso? Então vamos viver isso para a glória do Senhor, amém? A gente pode viver tudo o que a gente aprendeu ao longo do retiro, a gente pode dar continuidade e manter a chama acesa, a gente pode contagiar e incendiar as pessoas que estiverem perto da gente, os irmãos que não puderam ir no retiro, contagiar, incendiar todo mundo. Porque não depende da nossa força de vontade, é da gente buscar e se dedicar a viver cheio do Espírito Santo. E o que mais o Senhor quer é encher a gente com o Espírito dele, amém? Que o nosso cálice transborde, amém? Da presença do Senhor. Quero terminar, concluir, lendo Filipenses 4:9, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram na vida da gente ao longo desses dias do retiro, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, como temos motivos para te agradecer, Senhor. Muito obrigado, porque nossas vidas foram visitadas pelo Senhor no retiro. Senhor, obrigado pelas maravilhas, pelas obras que seriam impossíveis de serem realizadas por mãos humanas, Senhor. Obrigado pela salvação, obrigado por sua graça, por sua perseverança em nos amar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por todos os que o Senhor tem acrescentado, somado ao nosso meio, por todos que estão sendo salvos, renovados, intensamente visitados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a manter a chama acesa em nosso coração, Pai. Por favor, livra-nos do arrefecimento, livra-nos do esfriamento na fé, Senhor. Muito obrigado por essa igreja, por essa comunidade onde nós somos amados e temos oportunidade de amar, Senhor. Obrigado por esse grupo grande, Senhor. Obrigado pelo nosso grupo pequeno, Senhor, pela nossa célula, Pai. Obrigado porque enquanto adoramos e servimos e temos comunhão, o Senhor tem nos transformado dia a dia à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, Pai. Muito obrigado. Fica com a gente, Senhor. Leva-nos agora para uma semana, Senhor, de experiências novas, sempre novidades de vida, Senhor. Sempre com a chama acesa para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que te peço para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.